11 capitais brasileiras começaram a vacinar as crianças dos 5 aos 11 anos de idade contra a Covid. Primeira imunização contra a doença foi feita há exatamente um ano atrás. A obesidade do brasileiro aumentou desde o começo da pandemia. Depois de 4 meses em queda, a atividade econômica do Brasil fecha em alta. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, volta a criticar governadores pela decisão de descongelar o ICMS dos combustíveis. Tenista Novak Djokovic está ameaçado de não disputar o Grande Slam da França porque não se vacinou contra a Covid. A FIFA elegeu o polonês Lewandowski como o melhor jogador de futebol de 2021. E setor de turismo da Bahia começa a se recuperar com força, crescendo o dobro do que acontece no Brasil inteiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 11 capitais brasileiras começaram a vacinar crianças contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Apesar de algumas polêmicas, a campanha para a imunização infantil conta com o apoio de quase 80% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. O pirulito foi o prêmio para quem se vacinou, mas para o Benjamin nem o doce amenizou o medo da agulha, só mesmo o colo da mãe. Ele chorou, mas no final deu tudo certo. Depois, quem não aguentou a emoção foi a mãe dele, que também foi às lágrimas. Precisa vacinar as crianças, gente. Não é uma opção, não é uma posição política. É saúde, é importante, é a vida delas. Precisa vacinar. A cidade de São Paulo conta com mais de 700 pontos de vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A capital paulista recebeu 64 mil doses da vacina infantil da Pfizer. Mas a estimativa é que o público nessa faixa etária ultrapasse 1.300.000 meninos e meninas. Por isso, a prioridade será para crianças com comorbidades ou deficiência permanente. Os pais devem apresentar um laudo que ateste o problema. A vacinação começou para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. Dentre elas, arritmias cardíacas, miocardiopatias, valvulopatias, hipertensão arterial, talassemia, doença falciforme, pneumopatias crônicas graves, cirrose hepática, HIV, dentre outras. Crianças sem comorbidade com 9, 10 e 11 anos começarão a ser vacinadas a partir do dia 7 de fevereiro. E a ansiedade para ver o filho protegido era tão grande que o Caio foi ao posto de saúde logo que abriu. Logo no primeiro dia você já veio trazer seu filho? Foi isso. Por quê? O que te motivou? Eu achei que eu pudesse já trazer ele para vacinar e vim procurar informação aqui para saber se era possível. Você também está ansioso para receber essa vacina? Ansioso não, mas eu estou esperançoso, né? Finalmente ter a vacina. Por que você está esperançoso? Assim, quanto melhor a pandemia acabar e todo mundo estiver vacinado, melhor, né? Melhor a vida anda. A vacinação infantil foi marcada por uma grande polêmica, mas a maioria dos brasileiros é favorável à medida. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 13 de janeiro. E ao todo, 2.033 pessoas com 16 anos ou mais de todos os estados brasileiros foram ouvidas. 79% dos entrevistados disseram sim à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. 17% se posicionaram contrários à medida e 4% não souberam responder. Teve uma polêmica agora, qual que é a sua posição? Não, só a favor, com certeza, e ela vai tomar, com certeza. Quantos anos ela tem? Ela tem 9. Então ela está na faixa etária, você pretende levar ela? Sim, com certeza. E você, quer tomar vacina? Quero. Tá ansiosa para tomar vacina? Sim. Por quê? Porque eu não quero pegar a Covid, aí assim eu fico protegida. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma filha de 26 anos que é médica, aliás 27 anos que é médica, e tenho meu filho de 25.
Se eu tivesse os dois com 2, 3 anos de idade, eu não vacinaria por enquanto, até ter uma certeza mais absoluta. Você é a favor ou contra a vacinação para crianças? A favor, claro, todos nós temos que ser vacinados. Se os adultos estão vacinados, protegidos, e nossas crianças ficam indefesas? E desde cedo esses pequenos vão aprendendo a importância de se proteger. Olha só o Tiago. Com apenas 11 anos, ele fala sobre vacina como um verdadeiro adulto. Significa muita coisa, significa vitória sobre esse Covid na minha vida. Porque o Brasil inteiro está sendo afetado. Ontem mesmo no jornal eu vi que mais de 30 mil pessoas foram contaminadas. Isso me afetou muito. Eu fiquei o tempo todo na minha cabeça, gente, 30 mil pessoas são muitas pessoas. É muitas pessoas mesmo, só em São Paulo. Uma lição que o estudante aprendeu de uma forma muito dolorida. Ele e o pai tiveram Covid ao mesmo tempo e o seu Josenildo chegou a ficar internado na UTI entre a vida e a morte. Fui desenganado dos médicos. Falaram, esse aqui está só esperando a hora. Isso eu escutei dos médicos. Minha saturação com 44. Eu não tenho colesterol, fiz exame, todo ano eu faço uma bateria. Meu colesterol deu no máximo, não tenho diabetes, minha diabetes foi para 311. Eu não perdi olfato, não perdi nada, não perdi apetite. Meu problema foi o pulmão. Só que aí me atingiu todos os meus órgãos. Por isso, o dia da vacinação se tornou uma data mais que especial. Dia de proteger seu bem mais precioso. Ele é o meu tesouro. Ele é a maior riqueza da minha vida. Aqui eu darei minha vida por qualquer custo. Por ele, não tem dinheiro que compra. Pode me dar o universo inteiro. Em troca dele que eu não dou. Por tudo isso, por esse valor todo, trazer ele para se vacinar hoje é muito importante. Estou para vacinar e estou aqui, eu vou tomar a 3ª dose. E se tiver a 4ª, eu tomo também. E agora veja como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicados 346.609.147 doses. 78,4% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 146.948.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Faz um ano que o Brasil começou a campanha de vacinação contra a Covid-19 e hoje quase 70% da população do país já completou o esquema vacinal. 68,9% da população brasileira recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19 no país. São mais de 141 milhões de pessoas. Já os que tomaram a dose de reforço somam 37.411.000. Os dados são do Laboratório de Estudos Espaciais do Centro de Pesquisa Computacional da Rice University, que revelam ainda que a região norte é a que tem menor cobertura vacinal atualmente, com pouco mais da metade da população totalmente imunizada, enquanto a região sudeste tem a maior porcentagem de imunizados. No estado de São Paulo, 96,7% da população adulta completou o esquema vacinal com 2 doses. E foi em São Paulo que a primeira vacina contra a Covid-19 foi aplicada há exatamente um ano. No dia 17 de janeiro de 2021, a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac. Depois dela, outros profissionais de saúde foram imunizados e seguiu-se a vacinação conforme previsto pelo Plano Nacional de Imunização. Agora, o Brasil vacina crianças de 5 a 11 anos que tenham comorbidades ou deficiências permanentes, além de meninos e meninas na faixa etária dos 11. Recentemente, o país voltou a enfrentar um aumento de casos de Covid, mas a intensidade da doença tem sido menor entre aqueles que estão imunizados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que as unidades de terapia intensiva têm sido ocupadas pelos não vacinados e recomenda que aqueles que ainda não se vacinaram busquem os postos de saúde para a imunização o quanto antes. O governo do Pará decretou situação de emergência por causa das chuvas intensas que atingem cidades das regiões da Araguaia, Carajás, Tapajós e Baixo Amazonas. Ao menos 17 municípios registraram algum tipo de prejuízo por conta das chuvas ou das cheias e foram listadas no decreto estadual.
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil contabilizam mais de 55 mil pessoas afetadas. Desse número, 1.368 estão desabrigadas e 14.244 desalojadas. No Pará, 8 municípios decretaram emergência: Aveiro, Rurópolis, São João do Araguaia, Itupiranga, Pau d'Arco, Bom Jesus do Tocantins, Marabá e Trairão. Marabá é a localidade que apresenta a situação mais crítica, com mais de 2.500 famílias atingidas. 600 estão em abrigos, mais de 1.100 na casa de amigos e familiares e ao menos 300 famílias não deixaram as suas casas e estão isoladas no segundo piso dos imóveis. O nível do rio Tocantins, o principal da cidade, está com 13 metros, quase 7 acima do nível normal. As cheias começaram a afetar a cidade ainda em dezembro. No início deste mês, a prefeitura decretou situação de emergência. O decreto estadual foi publicado no fim de semana no Diário Oficial e tem validade por 180 dias. O documento deve auxiliar com subsídios às cidades, mas na publicação oficial não há detalhes sobre liberação de recursos. Após um fim de semana mais ameno em relação às chuvas, o estado de Minas Gerais deve entrar em alerta novamente. É o que indica os boletins do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o comunicado mais recente, há previsão de chuvas intensas e novos alagamentos para mais de 100 cidades mineiras nesta terça-feira. E veja a seguir, o presidente da Câmara dos Deputados volta a criticar os governadores pela decisão de descongelar o ICMS dos combustíveis. E ainda, relatório revela que a fortuna dos bilionários mais do que dobrou na pandemia. Termina no dia 31 deste mês o congelamento do ICMS feito pelo CONFAS nos estados. Os governadores disseram que não vão renovar a medida. O presidente da Câmara, Arthur Lira, atacou os governadores pela decisão e cobrou do Senado a votação da proposta que altera a política de preço dos combustíveis. Paralelo a isso, o CAD abriu uma investigação para apurar os sucessivos aumentos de preço. Vale só até o fim deste mês o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dos Combustíveis, o ICMS, em todos os estados brasileiros. A medida aprovada pelo CONFAS no fim de outubro do ano passado pelos 27 estados fez com que os governadores abrissem mão de receitas para reduzir o impacto do preço dos combustíveis nas bombas. Mas, segundo o Fórum Nacional dos Governadores, foram 6 aumentos de lá para cá. Assim que foi aprovada, a medida já tinha data para acabar. O governador do Piauí, coordenador do grupo, explica as razões para que o congelamento não seja prorrogado. Primeiro, pelo descaso. Um descaso em que, ali atrás, se dizia a todo instante que o problema do preço dos combustíveis era o ICMS aplicado pelos estados. Provamos que não. Segundo lugar, havia ali uma proposta, teve uma reunião com o ministro Paulo Guedes, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Roberto Rocha, que é o relator da reforma tributária, a presença dos estados ali representada pelo Concefaz, e ali o objetivo dessa trégua era chegar a um entendimento para aprovação da reforma tributária. Isso também não aconteceu. Por outro lado, a Petrobras seguiu dando reajustes e mais reajustes no combustível. Então, se o objetivo era encontrar uma solução e se as portas foram fechadas, é claro, o Fórum dos Governadores reagiu, dizendo, se não é possível ter um entendimento, porque então que estamos abrindo mão de receitas para ações para o nosso povo. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, atacou. Disse que os governadores estão colocando um bode na sala ao acusar o Congresso e o Executivo para fazer cortina de fumaça quando resolvem acabar com o congelamento do imposto que corresponde a 1/3 do preço do combustível nas bombas. Disse ainda que a União e o Congresso avançam em negociações definitivas e que a arrecadação do imposto é fácil e na veia em ano de eleição. Finaliza enfatizando que há um projeto na mesa, mas que tem gente que só pensa em outubro,
fazendo alusão às eleições. Em outra publicação, diz que a Câmara fez a parte dela ao aprovar o projeto de lei que estabelece um preço fixo para o ICMS sobre os combustíveis, que o texto está no Senado, onde virou o patinho feio e a geni do mercado. Conclui dizendo que cobranças devem ser enviadas àquela casa. O senador Jean Paul Prats retrucou. Afirmou que é no mínimo um equívoco de Lira atribuir ao Senado a responsabilidade pelo preço absurdo dos combustíveis e que a casa trabalha em uma situação completa para pôr fim à situação. O senador é relator de um projeto que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no ano passado e, segundo Jean Paul, dará ferramentas ao Poder Executivo para recolher recursos no período de baixa internacional para conter flutuações temporárias em período de alta, garantindo uma redução de R$ 2 a R$ 3 no preço dos combustíveis. Mas para o professor do IBMEC, William Bagdasarian, a proposta, embora bem intencionada, pode não trazer o efeito esperado. Na minha opinião, esse projeto, ele, apesar de muito bem intencionado, ele tem poucas chances de vir a se tornar efetivo. A primeira razão é de que, historicamente, esses mecanismos de estabilização de preço, eles não são tão bem sucedidos no nosso país. A gente não tem muitos exemplos de mecanismos de estabilização de preço que foram bem sucedidos na história. Pelo contrário, a gente tem vários eventos de estabilização de preço que geraram mais desequilíbrio ainda no médio prazo. A segunda razão é que, apesar de também bem intencionado, o projeto ele não foi baseado em um estudo formal feito por especialistas no tema, demonstrando os mecanismos de monitoramento, os mecanismos de avaliação, os custos da política, o custo-benefício dessa política, enfim. Então, acaba sendo uma atitude bem intencionada do parlamento, mas com uma possibilidade muito pequena de viabilidade econômico-financeira. E pior, a gente tem a dificuldade até de monitorar o projeto, haja vista que, como não foi planejado de forma normal, tecnicamente robusta, você não sabe exatamente o que monitorar. Então, essa é a terceira razão. A segunda razão. A terceira razão é porque o custo de uma política desse tipo seria muito elevado. Ele diz ainda que o congelamento do ICMS também não traz grandes repercussões no preço final do combustível. É uma cadeia relativamente longa que tem a Petrobras, que produz o petróleo e que acaba refinando esse petróleo. A gente tem o pessoal que produz o álcool anidro, tem os governos que cobram os tributos estaduais e os tributos federais, e no final a gente tem os postos de combustível que acaba também participando do processo de comercialização do produto. Ora, na medida em que eu atuo em uma ponta em um elo dessa cadeia, né, que é o ICMS, o que acontece é que os outros elos estão soltos. Então, o que acontece é o seguinte: se eu, consumidor, aceito pagar um preço mais alto pelo combustível, o posto de gasolina não vai reduzir o preço na bomba porque o governo reduziu o ICMS. Pelo contrário, ele vai se apropriar de um pedaço dessa margem, vai aumentar a sua margem exatamente em cima da arrecadação tributária que deixou de ocorrer pelo ICMS. Segundo o governador do Piauí e coordenador do Fórum Nacional dos Governadores, o grupo aponta a reforma tributária como saída definitiva para a questão da alta dos preços dos combustíveis e apoia a volta do CID, Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, como forma de equalizar os preços. Lá atrás nós tínhamos a CID, a contribuição sobre o próprio combustível, formava um fundo e esse fundo fazia a equalização dos preços, tanto de combustíveis como do gás. Acabou-se demagogicamente ali naquela época da greve dos caminhoneiros, dizendo que com isso ia baratear combustíveis. E aí os combustíveis seguiram subindo. Por quê? Porque tem total liberdade para a Petrobras aumentar os preços. Assim, a proposta que fizemos foi de uma solução em que se voltava a criação desse fundo de equalização dos preços a partir da cobrança de uma tributação sobre a exportação de petróleo. Lembrar, o Brasil é exportador de petróleo e com base nele a gente volta a ter uma situação. Sobe o preço do barril, tem aí uma variação cambial, usa-se o valor deste fundo e a partir do momento em que se tem queda, se tem a formação do fundo. Sempre foi assim e nós, pelos estados, estamos prontos para apoiar essa proposta. Paralelo à discussão sobre como equilibrar ou reduzir o preço dos combustíveis, o CAD, Conselho de Administração Econômica,
abriu um inquérito para investigar possível abuso de posição dominante da Petrobras no mercado de combustíveis. Segundo o IBGE, ao longo do ano passado, o preço da gasolina acumulou alta de 47%, enquanto o valor do etanol subiu 62% ao longo do ano. O CAD informou em nota que não compete ao órgão fiscalizar o preço dos serviços, e sim avaliar e investigar possíveis práticas anticompetitivas. A Petrobras foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre a investigação do CAD. Começando mais uma semana, o dólar fechou em alta de 0,24%, dia em que o mercado ficou à mercê de fluxos pontuais, sem a referência das operações nos Estados Unidos, porque as bolsas de valores não operaram pelo feriado de Martin Luther King. Com isso, a moeda norte-americana ficou cotada em R$ 5,52 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,52%, com 106.373 pontos. A prévia do PIB brasileiro indicou crescimento em novembro. Dados do Índice de Atividade Econômica mostraram que o nível ainda está um pouco abaixo do período pré-pandemia. Segundo o Banco Central, o Índice de Atividade Econômica interrompeu a sequência de 4 quedas seguidas e cresceu 0,69% em novembro, na comparação com o mês anterior. Com a variação, o indicador conhecido por sinalizar uma prévia do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, alcançou os 138 pontos e ficou cerca de 1% abaixo do patamar pré-pandemia. Os dados ainda sinalizam para uma queda de 0,79% no trimestre encerrado em novembro do ano passado. Na comparação com novembro de 2020, o indicador registrou um desempenho 0,43% melhor. E em 12 meses, o índice passou a ter um avanço de 4,3%. Conhecido como uma espécie de prévia do Banco Central para o PIB, o IBC-BR serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2021 é de crescimento de 4,4%. Para 2022, é esperado um avanço de 1,0%. Um relatório da Oxfam divulgado nesta segunda-feira mostrou que a fortuna dos 10 homens mais ricos do mundo mais do que dobrou desde o início da pandemia. Já a renda de 99% da humanidade encolheu. O documento da ONG que luta contra a pobreza se chama As Desigualdades Matam e foi publicado antes do Fórum Econômico de Davos. A riqueza acumulada do grupo de multibilionários conheceu o aumento mais forte já registrado, atingindo o nível mais alto em 13,8 trilhões de dólares. O texto mostra também que essas grandes fortunas ficaram 8 bilhões de dólares mais ricas do que antes da pandemia. As 10 pessoas mais ricas do mundo incluem Elon Musk, o chefe da Tesla, Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft e Mark Zuckerberg, do Facebook. A ONG ressalta que é possível superar a pobreza extrema por meio de uma tributação progressiva e sistemas públicos de saúde gratuitos para todos. A Oxfam recomenda que a criação de sindicatos não seja impedida e que a propriedade intelectual seja removida das patentes de vacinas. De acordo com a organização, a desigualdade contribui para a morte de pelo menos 21 mil pessoas por dia por falta de acesso a cuidados de saúde, violência de gênero, fome e crise climática. Segundo o relatório, um imposto excepcional sobre a renda procedente dos 10 homens mais ricos permitiria a produção suficiente de vacinas para todo o planeta. O imposto ainda forneceria uma cobertura social e de saúde universal, financiaria a adaptação climática e reduziria a violência baseada em gênero em 80 países. E veja a seguir, tenista sérvio Novak Djokovic, ameaçado também de não jogar na França por falta de vacina contra a Covid. E ainda, uma tempestade de neve está afetando grande parte do leste dos Estados Unidos. No mundo
mundo já foram aplicados mais de 9 bilhões e 680 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 940 milhões de aplicações. Em segundo, a Índia, com 1 bilhão e 570 milhões. Na sequência estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 124 mortes por Covid e 74.134 novos casos, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 329 milhões e 828 mil casos e mais de 5 milhões e 543 mil óbitos contabilizados. Os Estados Unidos têm mais de 66 milhões e 326 mil diagnósticos e tem um total de 851.661 vítimas fatais. A Índia rompeu a marca dos 37 milhões e 380 mil contaminações. O Brasil passou dos 23 milhões e 74 mil casos, com mais de 21 milhões e 710 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 621.166 mortes. O Reino Unido ultrapassou os 15 milhões e 405 mil pessoas que foram contaminadas. E a França passou de 14 milhões e 288 mil casos positivos da doença. E uma enorme tempestade com neve e gelo está afetando o leste dos Estados Unidos. O fenômeno provocou quedas de energia, transtornos em estradas e até suspensões de voos. Milhões de pessoas enfrentaram nesta segunda-feira uma enorme tempestade com neve, gelo e fortes ventos no leste dos Estados Unidos. O fenômeno causou interrupções no tráfego, suspensão de voos e falta de energia em cerca de 130 mil casas. O Serviço Nacional de Meteorologia americano informou que a tempestade combina neve pesada, chuva gelada e ventos fortes e impacta o sudoeste e a costa do Atlântico. Espera que ela siga para a Nova Inglaterra e o sul do Canadá. Até 30 centímetros de neve são esperados em uma faixa de território que se estende do norte do Vale de Ohio até a região sul dos Grandes Lagos. A tempestade chegou a gerar tornados no estado da Flórida e inundações em partes da costa. A imprensa americana informou que mais de 80 milhões de pessoas estão sob alerta climático. E agora um exemplo de força de vontade e amor ao próximo. E faz toda a diferença isso, não é, Beatriz? Toda semana a dona Antônia faz pães caseiros para doar a 65 famílias que moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E ela não desiste nem com a forte dor no ombro ou com o preço do gás de cozinha. Quem olha assim e vê esses pães que acabaram de sair do forno deve estar imaginando o quanto é bom comê-los acompanhados de um cafezinho e um bom chá, hein? A Rayane, mãe de 2 crianças, toda semana tem o privilégio de ter em casa esses pães caseiros. A economia ajuda bastante quem tem criancinha pequena, né? Às vezes não tem o que comer e o pão ajuda. Dona Antônia é a responsável pela iniciativa, que oferece pães a dezenas de famílias uma vez por semana. Ela conta que o desejo de ajudar o próximo começou a partir de um momento muito especial. Eu estava em oração no meu quarto e veio aquela voz, pediu para mim: filha, faz pão para doar. Como eu nunca fiz pão, não sabia fazer pão, eu falei: Senhor, se for o Senhor que está pedindo para mim fazer pão, eu quero uma resposta. Abri meus olhos, daí eu fechei meus olhos de novo e aquela voz repetiu: filha, faz pão uma vez por semana para doar. Mesmo sem saber fazer pão no início do projeto, a dona Antônia decidiu colocar em prática a iniciativa para ajudar famílias carentes da região do Conjunto Serra Azul. A primeira forma de pão que ela fez, como essa aqui, ajudou 12 pessoas. Agora, com a ajuda de amigas e vizinhas, elas produzem pães que atendem 65 famílias da região. Dona Deusli, beneficiada pelo projeto e que agora participa na produção de pães, se sente privilegiada em ajudar outras pessoas. Tem tanta gente que não pode comprar um pão de manhã. Peço muito a Deus vida e saúde para ela, para as pessoas ajudar também com as coisas de fazer o pão. Está tudo caro.
e ela precisa de alguém que ajuda ela, que sente no coração para poder ajudar ela com o trigo, com o ovo, com a manteiga, com quem tiver. Cláudia também conta que o projeto Pão de Amor chegou em uma boa hora e também não perdeu tempo em cooperar com a dona Antônia. Economiza bastante. Daí eu moro lá no Caiobá, eu venho de bicicleta, venho a pé, venho ajudar ela. O pão dela é muito gostoso, a gente gosta dos pão dela. Adoro quando ela faz, eu venho buscar para meus filhos, ajudo ela também a fazer. E quem quiser ajudar com o projeto, dona Antônia agradece. Preciso de tudo, principalmente o gás. É muito caro o gás. E também os outros produtos também, né? O trigo, que é 20 quilos de trigo toda semana, porque é bastante família, né? 20 quilos de trigo, 1 quilo e pouco de margarina que eu gasto, quase 2 litros de óleo que eu gasto. Então, eu preciso de muita ajuda. E a seguir, a obesidade do brasileiro aumentou na pandemia. E o turismo da Bahia mostra boa recuperação em relação aos outros estados do Brasil. E o brasileiro ficou mais sedentário e também mais obeso durante a pandemia. A conclusão é da pesquisa Doenças Crônicas e seus fatores de risco e proteção. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. A pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde mostra que a obesidade cresceu 1,2% de 2019 para 2020, chegando a 21,5%. Esse número é o dobro do registrado em 2006. Foi a alteração no estilo de vida dos brasileiros, provocada pela pandemia, que causou não só o aumento no número de obesos, mas o sedentarismo, que cresceu 1%, e do consumo de álcool, que passou de 18,8% para 20,4% no período. De São Paulo, Maria Clara Leite. O avanço da vacinação e o indicativo de queda no número de casos de Covid-19 na Bahia tem motivado os empresários do setor de turismo a investir e elaborar um cronograma de retomada das atividades. Localidades como Caravelas, Prado, Abrolhos, Porto Seguro, entre outras, oferecem atrações culturais, gastronômicas, históricas e muitas belezas naturais. O turismo mundial sofreu um grande baque em decorrência da pandemia da Covid-19. Na Bahia, não foi diferente. Contudo, no segundo trimestre do ano passado, o turismo no estado cresceu 176%, quase o dobro do Brasil, que registrou 89% de aumento. Os dados são da Secretaria Estadual de Turismo, Setur, em parceria com outras secretarias e órgãos estaduais. Diante desta crescente, os envolvidos no setor do turismo se animam para este novo ano que se inicia. Caravelas tem se preparado. A gente veio assim, de um ano de muita organização, né, de muitos planos, de muitos projetos, né, tudo muito desenhado. E aí chega agora nesse momento que a gente quer colocar em prática, a gente fica realmente assim, naquele momento que nós estamos aguardando, é um momento de cautela, a gente sabe que realmente a gente não pode, né, sair fazendo tudo da forma que a gente tinha planejado, mas eu acho que isso também não é um motivo para a gente ficar desanimado, não. De acordo com a secretária de Turismo, a cidade tem muito a oferecer neste 2022. Caravelas tem Abrolhos, tem, que todo mundo já conhece. Caravelas tem um pier da Barra agora, muito bonito, muito lindo, né, que todo mundo na região hoje comenta. Caravelas tem um Pontal do Sul, que o pier hoje já facilita, né, esse transporte. Nós aproveitamos com a construção do pier, nós fizemos uma parceria com alguns pescadores do CNBio, e esses pescadores, junto com a Marinha também, fizemos a documentação. Eles já podem fazer os passeios para o Mangue, para o Pontal do Sul, então qualquer turista pode chegar. A gente já tem hoje lá um ponto de apoio para o turismo, onde tem uma pessoa para receber esse turista, vai orientar, qualquer pessoa pode, né, se informar sobre esses passeios. A gente tem também um Mangue, que é muito bonito. Acolher bem já é típico de nossa gente. Nova Viçosa, também aqui na região do extremo sul baiano, se organizou para o verão de 2022. Eventos testes foram realizados nos últimos meses do ano de 2021 com o intuito de estabelecer uma nova modalidade de turismo. A gente fez esse evento porque nós estamos tentando desenvolver, aplicar um turismo mais sustentável, um turismo que ele possa
proporcionar para o turista que ele venha a Nova Viçosa, interaja com o nosso povo, com a nossa cultura, com o nosso conhecimento, com os nossos casarões antigos, com tudo isso, com nossa natureza, né? De uma forma mais sustentável. E nós também queremos esperá-los, todos que venham até nós, também trabalhando essa sustentabilidade em cada pessoa, na comunidade como um todo. Em Porto Seguro, o setor também vem se reestruturando. Segundo esta agente de turismo, o ano promete. Em relação ao último verão, estamos aí com uma expectativa de receber de 80%, é a nossa expectativa. Gostaríamos que fosse 100%, né, lógico. Uma cidade que depende do turismo, 100% seria maravilhoso. Mas 80% está muito bom para nós, é uma excelente percentual, né, para nós. Os cuidados contra a Covid e influenza vêm sendo obedecidos à risca. Joana fala dos principais atrativos. Os locais incríveis em Porto Seguro. Não só aqui dentro, da cidade de Porto Seguro, mas as ilhas que estão próximas. Nós temos aqui, atravessando a balsa, nós temos Arraial da Ajuda, que à noite tem que ser Arraial da Ajuda, né? Temos parques marinhos, como o Recife de Fora, que são 17 quilômetros só de corais, com várias piscinas naturais. Temos uma pessoa preparada para ensinar, a conscientizar cada pessoa a preservação do ambiente marinho. O fluxo de passageiros nos aeroportos da Bahia avançou 729% no segundo trimestre de 2021, contra o mesmo período de 2020. Os turistas, eles querem viajar, eles estão ávidos, como eu falei, por viajar, mas eles querem segurança. Eu acho que a palavra de ordem hoje é segurança. A vacina está aí, é uma realidade, a vacinação tem ido muito bem, é importante a vacinação, mas a vacina ela não é 100%, né? E ainda temos aí o complicador de algumas variações, algumas variantes, né, do vírus, como tem sido bastante divulgado. Então, os protocolos de segurança continuam sendo necessários, continuam sendo importantíssimos, os cuidados também. Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Abrolhos, Cumuruxatiba, Corumbau, Porto Seguro. Visite a Bahia neste verão, um misto de muita cultura, gastronomia, histórias e belezas naturais. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. A irmã aqui, o que foi, irmã? Conta pra mim. Eu cheguei aqui, sabe, com a angústia, assim, um apeito no peito, sabe? Agora, graças a Deus, saiu. Glória a Deus, foi tudo embora. E você? Missionário, eu cheguei aqui com dor de cabeça desde ontem à noite que eu tava com a cabeça doendo. Acabou de sair até depois da volta da vitória. Oh, glória a Deus. Tem mais coisa aí. Pega o seu testemunho e conta pro diabo não anular sua bênção. Ganha e vai perder. Você foi o quê? Eu tava angustiado. Deus usou o Senhor e me curou. Oh, que coisa bonita, pessoal. Aqui, Maija, você foi o quê, irmã? Eu estava amargurada e agora eu tô livre. Olha que quanta gente tá fechada aí. Agora só tem negócio de alegria aqui. Quando você terminar o culto, você vai sair daqui como se estivesse flutuando pelo espaço de Deus aí. Você vai ter uma comunhão firme aqui hoje. Você foi o quê? Quando eu cheguei aqui, que eu sentei, pastor, eu comecei a desfalecer, comecei a passar mal. Só que eu fiquei quieta aqui. Eu falei, Senhor, quando começar a oração e eu ficar boa, eu vou contar o testemunho. Aham. Já contou? Contei agora. E ficou boa? Então ficou boa. Fiquei boa. Mas tem gente que tá perdendo, hein? Nunca esconda o que Deus fez, irmão. Nem que seja numa fração de 10 segundos, você fala o que aconteceu, porque Ele operou. Você tem que dar a glória a Ele. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.